Então, bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado por estarem aqui às 9 da manhã para falar de fusão e aquisição. Antes da gente começar, meu nome é Alexandre Manda, eu sou líder da área de Enterprise aqui na AWS. E a gente está trazendo para vocês aqui no Brasil uma técnica que eu comecei a trabalhar 3 anos atrás nos Estados Unidos, liderando equipes de Enterprise também lá. E a gente está trazendo agora, porque, enfim, todo mundo aqui também no Brasil está falando de Merger and Acquisitions. O que acontece hoje em dia, que é um tema muito pertinente agora para falar. Tem uma pesquisa agora da Deloitte, que entrevistou várias enterprises, e 60% dos entrevistados de enterprise confirmaram que pensam ou querem fazer fusão ou aquisição. É um número bem significativo e pertinente, então nada melhor que trazer essa técnica aqui para vocês, que não substitui os escritórios de M&A, não substitui, enfim, qualquer tipo de ajuda de negócio para vocês, é um apoio que a AWS vem a trazer para vocês nos processos decisórios. Muito bem. Por que a gente entende que isso é importante? Vamos definir primeiro o problema. Uma outra pesquisa da McKinsey, já entrevistando quem fez M&A, fala que 80% das empresas que fizeram M&A falharam em atingir seus objetivos. É um número colossal, são 80%, é um número muito grande. E aí quando você vai dar o zoom, né, quando você tenta entender por que esses 80% falharam, né, na tese do M&A, é um número bem interessante que aparece. 46% dos entrevistados, eles falaram, olha, eu falhei na questão de sinergia de custos. Muito bem. Geralmente, a tese de M&A, quando você vai formatar ela, você quer comprar um mercado, você quer, de maneira mais barata, atingir um objetivo, mais fácil, mais rápido, eventualmente. Enfim, logo de cara, 46% falou que não atingiu isso. Outros 70% falaram, olha, a gente contraiu um débito técnico, né, uma complexidade que a gente não imaginava ter naquele momento. Então, faltou alguma diligência, vamos assim dizer. E o mais agravante, que todos os executivos confirmaram para mim que eu, nesses 3 anos aí que eu estou fazendo esse processo junto com os clientes, foi anunciar a fusão e aquisição no mesmo dia. Você teve mais incidentes de segurança, ataques, enfim, aumentam porque você vai estar realmente mais exposto. Existem N interpretações para isso, mas aumenta de 10 a 100 vezes. Esse é o problema que a gente está tentando tratar aqui. Então, a gente tenta primeiro reduzir os débitos técnicos, aumentar a sinergia de custo e também desenvolver formas com que você comece a ganhar novas receitas por meio do objetivo esperado, a confirmação da tese do M&A. Muito bem, para isso, essa metodologia ela contém 5 passos, eu gosto de falar que é 4 mais 1. E você deve estar se perguntando quando que você pode chamar a AWS para conversar sobre fusão e aquisição, que é um tema super estratégico. Até então, não se chamava players de cloud ou players de tecnologia para conversar profundamente na estratégia. É o melhor momento para você chamar a gente. Por quê? Quando você está desenvolvendo uma estratégia de M&A, você quer validar uma tese que você tem na sua cabeça, que a sua empresa está começando a fazer estrategicamente. E aí a gente já começa a engatar alguns recursos da metodologia de M&A que vem a ser um suporte para vocês. Primeira linha que a gente faz é trazer o Venture Innovation, que é um programa nosso, que muitas companhias usam para criar até às vezes o Corporate Venture Capital para investir em outras empresas. O que a gente faz? São 3 linhas principais. A primeira, a gente visa ajudar vocês a criar uma linha de defesa, que é sinergia de custos, redução de custos no processo de M&A, e uma linha de ataque. Isso é muito importante. A linha de ataque, o que significa? Como que você eventualmente pode ter receitas, né, lançar novos produtos o mais rápido possível, de maneira mais rápida possível. Um segundo momento dentro do Venture Innovation, a gente vai engatar vocês com um universo de empresas que vão facilitar isso acontecer. Ou seja, a gente vai expor vocês a um universo de startups, vai de repente expor vocês a outras parcerias mais estratégicas com companhias grandes também, que fazem sentido para o seu processo, para a sua tese de M&A. E no último item é a mudança cultural. Isso é muito importante, por incrível que pareça, educação da camada executiva, porque muitas vezes a camada executiva ela entende que processo de fusão e aquisição são análises puramente de negócio. Eles vão lá, mandam alguém fazer uma análise técnica da companhia comprada, enfim, tudo mais, comprada ou fundida.
mas não tem a própria educação. Então, a gente entra aqui para passar conhecimentos que a gente entende que são pertinentes para ajudar na tomada de decisão. A gente faz um treinamento executivo que eu vou conversar daqui a pouco com vocês. O que a gente faz efetivamente nesse item? A gente adora falar mecanismos que são coisas replicáveis aqui na AWS. O primeiro é comece pequeno. Então, a gente vai facilitar, pegar a sua tese e tentar gerar um MVP. Não dá para gerar MVP porque é algo muito novo. A gente vai aproximar vocês, de repente, de alguma startup que já, porventura, está fazendo isso. Então, a gente fala, começa pequeno, começa a fazer uma conversa, fazer um MVP, mas pense grande. Eventualmente, você pode fazer parcerias estratégicas. Tem uma coisa que é muito interessante, que a gente chama de relação pan-Amazon. Relação pan-Amazon, de repente, você vai conversar com nossos irmãos do varejo, você vai conversar com outras empresas do grupo Amazon. Nesse momento, você vai estar exposto a outros mecanismos de inovação também. A gente vai começar a dividir com vocês, por exemplo, metodologias de inovação. E, por fim, o seja curioso. Você tem que estar disposto a ter um network, por exemplo, com o grupo de startups, tá bom? Então, vamos seguir. Quando a gente fala de educação executiva, isso é super importante. Então, é hora que a gente pega o cliente na camada executiva e fala, olha, qual que é a sua tese? Ele fala, olha, minha tese, de repente, é comprar tal empresa, ou nem tem um alvo ainda, na estratégia principalmente, para atingir tal objetivo. Então, a gente fala, tá bom, mas como é que você quer se ver daqui 3 a 5 anos? Eu penso em estar com tantos bilhões de faturamento, ou com um customer satisfaction muito maior dos meus clientes, enfim, coisas desse sentido. Legal. Então, como é que a gente vai fazer de trás para frente, que é uma metodologia assim, principal do grupo Amazon, para atingir esse objetivo de trás para frente, e a gente discute a arte do possível nessa hora. Isso é puramente envolvimento da mais alta camada executiva. A gente chama disso de executive visioning, ou em português, visão executiva, que é para ajudar o executivo a pensar não só no negócio, mas o que ele vai fazer e como ele vai fazer de trás para frente, que eu vou falar também um pouco mais, por que a gente gosta desse termo working backwards ou de trás para frente. Muito bem, definiu estratégia, é hora de você escolher o alvo. Né? O alvo da fusão, o alvo da aquisição, enfim. E para isso que começa a gente colocar a caixa de ferramentas na mesa efetivamente. A gente está trazendo agora um instrumento chamado CDA, que é Cloud Diligence Analysis, que ele faz exatamente a análise da empresa que você vai se fundir ou você vai comprar, enfim, da tese do seu M&A. A gente avalia principalmente quais são os débitos técnicos que vocês vão ter nessa aquisição. São coisas que muitas vezes não são avaliadas. Depois eu vou colocar o Rodrigo Calado aqui da Gran Cursos para justamente ilustrar a história dele, como é que foi, mas é um mapeamento da infraestrutura, do negócio, como é que essa empresa-alvo reage a incidentes de segurança, e são várias dimensões, tá? Mas grava comigo, é redução de débitos técnicos. O que isso quer dizer em termos práticos? Pensa que você vai comprar uma empresa, sei lá, comprar ou fundir uma empresa em 500 milhões. Só que, de repente, a reboque vem uma renovação de contratos de garantia de, sei lá, de data centers ou de licenciamentos perpétuos de, sei lá, mais de 50 milhões, e você não tinha visto isso antes. Então, esse tipo de coisa, que é o CDA, né, em português o CDA, ele visa mapear esse tipo de coisa antecipadamente para você tomar tomada de decisão. O que a gente viu no decorrer do tempo? Né? Nesses 3 anos que eu tenho feito isso, é muito comum aparecer isso para as empresas que não fizeram um processo de diligência mais técnica. O que acontece? A primeira coisa é, aparecem os débitos técnicos, os custos adicionais. Isso eu brinco que você deixou acobertado as ineficiências que você já tinha antes. É muito comum, além de questão de licenciamento e tudo mais, que de repente você não mapeou. Né? Outra coisa muito comum, competição digital. Você, de repente, a sua empresa não mapeou, se de repente já tem um competidor digital, um entrante no mercado, já fazendo isso. E por isso é importante você ter exposição a uma comunidade de startups. Outro item, eventos de segurança, que a gente já falou, aumenta de 10 a 100 vezes a incidência de problemas de segurança depois que você anunciou. Isso é 100%. 100% dos executivos que eu falei confirma. E, por fim, requalificação. Você também está comprando ou fundindo pessoas. Será que esse universo de talentos
tem a capacidade técnica, tem toda a sabedoria para onde você quer chegar, quando você não faz o plano, geralmente você recai nisso. E o que acontece sem uma análise como essa? Você adquire um problema de tecnologia. Ponto. É isso. E você não vê a sua real capacidade de reinvenção. Ou seja, a sua tese de M&A não vai facilitar a sua empresa, de repente, ir mais rápido. Esse tipo de coisa a gente visa mitigar, por exemplo, com o CDA e com a camada estratégica. O que a gente faz? Né? O que a AWS faz? Ela roda o instrumento e divide com vocês metodologias que a gente usa internamente. Não querem dizer que são as melhores, mas são metodologias que, por exemplo, o Grupo Amazon tem usado há mais de 20 anos. O pilar principal disso também é, a gente gosta muito de trabalhar de trás para frente. O que é? A gente pega o seu gol final e caminha quais são os passos de trás para frente para fazer. É uma metodologia também de inovação. Então, a gente divide isso com a camada executiva. Novamente, se você não faz isso, a gente tem percebido que existe uma falha, uma chance muito grande de você entrar no grupo dos 80% que falharam, né, em atingir os objetivos finais da M&A, porque você adquiriu débitos técnicos, você realmente não fez um plano de negócio efetivamente cobrindo todas as bases. A gente visa muito em destravar, em português seria destravar o retorno da operação o mais rápido possível. Depois que a gente fez o CDA, o que a gente entrega para vocês? Depois eu vou entrar em profundidade nesses pilares. São basicamente 4 entregáveis. Uma é uma análise de TCO, custos, reduzir, né, custos, sinergia de custos, que é onde 46% das empresas falham. A outra coisa é como é que você vai ser melhor depois. Como é que você vai ter uma resiliência? Se você tiver incidentes de segurança, como é que você vai reagir? Como é que a produtividade do seu time aumenta? Porque pensa o seguinte, toda empresa é baseada em aplicações. Como é que você vai fazer esse balanço por pessoas? E por último, lembra da questão da linha de ataque? Como é que você vai aumentar a agilidade do seu negócio? E o que eu quero dizer com isso? Como é que você vai, de repente, lançar produtos mais rápido? O que a gente vai... Então, quando você fala com o time de contas da AWS, o que você vai ter? O objetivo do cara que está lá, ele vai querer destravar o ROI, o retorno da operação, vai querer te expor às pessoas que você tem que conhecer e aos talentos, e, por fim, a gente vai até dividir com vocês o que a gente já viu que deu certo, o que deu errado na nossa base de clientes que já fizeram fusões e aquisições. Muito bem, isso é para escolher o alvo. Depois que você escolheu o alvo, você entra efetivamente num processo de due diligence. Né? Você vai olhar o cara no negócio e tudo mais. E aí a gente entra novamente para ajudar vocês. O que a gente faz? Uma vez que você já escolheu o alvo, tá para assinar um acordo, a gente ajuda vocês a formularem um plano de 100 dias de integração. Então, integração é uma palavra-chave também quando você fala de fusão e aquisição. Então, nesses 100 dias, a gente vai pegar e falar, olha, então tá bom, o que você vai migrar primeiro? O que você não vai migrar? Como é que você vai reagir aos incidentes de segurança, se eles acontecerem? Quais são os problemas que você pode ter? Nesse plano de 100 dias, aí detalhando um pouco mais os 4 pilares, a gente entrega dividido nessas 4 áreas para vocês. A primeira é economia de TCO. O que isso quer dizer? Como é que você vai, mesmo no processo de fusão e aquisição, reduzir os custos? Que é um tema muito importante. Você está gastando um bom capital da sua empresa porventura, esse tipo de coisa. A GE, num processo como esse, reduziu em mais de 50% os custos dela. Outra coisa, produtividade de pessoas. De novo, a sua empresa ela é baseada em aplicações. Como é que se você azeitar as aplicações, como é que você vai dar mais agilidade para as pessoas? Não é unicamente a quantidade de pessoas que você tem para fazer um deploy, para, de repente, você que administram máquinas virtuais, não é só isso. Lembre-se, a sua empresa ela trabalha baseada em aplicações. Outro item, resiliência operacional. Quais são os seus KPIs e se der algum problema, como é que você reage? Qual que é o seu plano para escalar um incidente de segurança? Quais são as coisas que você mede? O plano, ele visa entregar para vocês indicadores como esse. E, por último, agilidade no negócio. Como é que você vai lançar produtos mais rápido? Quais são os mecanismos? A Unilever, por exemplo, reduziu em 75% o tempo de lançada de novos produtos. Isso que o plano faz depois de rodar o CDA. São 100 dias que a gente prevê para fazer isso. Agora, falando de agilidade de negócios, tem uma coisa que é muito importante. Lembra do pilar de pessoas?
Quando você está comprando uma empresa ou fundindo com uma empresa, você está comprando talentos. Então, é importante você ter um mapa de calor do conhecimento dessas pessoas. E é isso que a gente faz uma pesquisa, um assessment, né, uma avaliação das pessoas, para vocês entrevista as pessoas e faz um mapa de calor. Então, por exemplo, a gente vai falar, olha, sua área de negócio precisa entender de analytics, por exemplo. Será que todo mundo tem um conhecimento básico de analytics? Ah, machine learning. Hoje em dia é uma coisa de negócio, machine learning, não é simplesmente técnico. Será que todo mundo sabe? E aí a gente entrega, mas o que é mais legal, a gente não vai lá só aponta o dedo na ferida e fala, olha, vocês não sabem isso daí. Não, a gente entrega uma grade curricular que a AWS vai apoiar vocês a chegar lá, a resolver esse problema efetivamente. Pois bem, você treinou as pessoas, tá tudo bem, treinou, ou tem um plano por aí, se tem um plano de 100 dias, é hora de você efetivamente sair da prancheta, arregaçar as mangas e fazer acontecer. Nessa fase, você vai falar, olha, como é que eu vou, o que eu vou migrar primeiro, ou eu comprei e fundi a empresa, quais são os sistemas que eu vou integrar. E o plano que a gente entrega depois do CDA, ele visa justamente isso. É nessa hora que você vai falar, olha, eu comprei alguém, eu tenho um débito técnico de banco proprietário. E eu quero mitigar isso desde o momento zero, porque eu não quero ter essa conta para pagar depois. Nesse momento que você discute, vamos supor, olha, vou usar o Babelfish da AWS para fazer essa migração. E tem, inclusive, sessões aqui sobre isso. Ou eu vou sair de um cluster proprietário de Hadoop para ir, de repente, para uma opção open source. É nessa fase também, na integração. E isso daí, obviamente, que vai requerer ajuste no plano de 100 dias, porque você vai encontrar, ainda assim, dificuldades grandes, né? Na hora que você for efetivamente fazer, mas você vai estar junto com a AWS. Legal, tudo isso aqui está muito bonito. Agora, como que você faz isso? Então, eu chamo de 4+1, porque você falou, olha, quando que eu chamo o time de atendimento da AWS para conversar sobre M&A efetivamente, de novo, na estratégia. Então, são 3 caminhos básicos. Você vai falar de M&A, começou a pensar em M&A, chama a equipe de atendimento na AWS para a gente engatar a metodologia de Merger and Acquisition, né? Rodar o CDA para vocês, enfim, e fazer o plano de 100 dias junto com vocês. Aí você fala, olha, eu já passei da fase de estratégia, eu já sei a empresa que eu quero comprar. Aí a gente vai lá e vai avaliar, vai efetivamente rodar o CDA. É toda a camada de estratégia de antes, a gente vai, de certa forma, pular, ajudar vocês, mas vai começar a rodar o CDA e fazer o plano de 100 dias efetivamente. Por fim, você fala, olha, eu já até comprei, ou já me fundi. O que eu faço? Então, a gente vai ajudar você a acelerar a integração. Então, o que isso quer dizer? A gente tem um universo de parceiros aqui atrás que ajudam efetivamente a executar isso. Então, chama o seu time de atendimento, a gente vai chamar um parceiro para ajudar efetivamente a executar tudo isso que eu estou falando. Pois bem, eu vou chamar agora o Rodrigo Calado. O Rodrigo, ele é cofundador do Gran Cursos. Ele já fez processos de M&A e tem uma profunda experiência, então agora ele vai dividir com vocês o que ele aprendeu nesse processo. Rodrigo, obrigado por estar com a gente hoje. Obrigado, Wandel. Obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Calado, eu sou cofundador do Gran Cursos Online e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a estratégia, né, de crescimento do Gran Cursos Online ao longo dessa jornada, né? O M&A teve um papel muito importante e se nós tivéssemos uma ferramenta, né, uma metodologia, um framework como o que o Mandel acabou de apresentar. Bom, quem é o Gran Cursos Online? O Gran Cursos Online é uma edtech de cursos online, né, hoje para concursos públicos, exames profissionais, OAB e CFC. Então, toda pessoa que está fazendo um curso de direito ali, ela precisa de uma carteira do exame de ordem para poder exercer a profissão de advogada. Residências multiprofissionais na área da saúde, então tudo que está na área da saúde, exceto a área médica, a gente tem cursos online para os nossos alunos e pós-graduação. A gente está com 486.887 alunos ativos pagantes hoje, estudando conosco, muito mais do que a população da capital do Espírito Santo, ali, Vitória. Nós temos 16,9 milhões de acessos no nosso site, a gente é o 4º site mais acessado do país no segmento da educação. E isso é hoje, né? A gente vai contar um pouco da história até a gente chegar até aqui e depois até o que a gente espera para 2026. E os números que estão aí na tela
referentes às redes sociais. A gente está em multidispositivos, né? No celular a gente tem mais de 2 milhões de downloads dos nossos aplicativos, com a nota de 4,8. Qual que é a nossa missão, né? Quando a gente fala de empreender no Brasil, né, eu principalmente acredito que a gente empreende por um propósito, né? A gente está aqui na Terra para poder fazer um bem melhor ali para a população. A nossa missão é mudar vidas por meio da educação e da tecnologia, e a nossa visão é ser a maior referência em educação e tecnologia na América Latina e ajudar milhões de pessoas a terem uma vida melhor. Né, aqui alguns dos números: nós temos mais de 900 colaboradores CLT, mais de 650 professores, 78 estúdios de gravação para dar vazão a essa produção de conteúdo. E como tudo começou? Né? Uma fase de projeto e ideação há 10 anos, em 2012, meu sócio e eu, né, com muitas noites sem dormir, a gente resolveu atender um mercado que realmente estava mal atendido. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós começamos só no segmento de concursos públicos, tá? Hoje você tem 13 milhões e 750 mil servidores públicos no Brasil. Isso corresponde a 15% da população econômica ativa no Brasil. 15%. Nós temos aí aproximadamente 100 milhões de brasileiros economicamente ativos. Nós éramos um time de 11 pessoas, né? Eu e mais 2 desenvolvedores ali desenvolvemos o sistema. Desde o início da companhia a gente entendeu que a tecnologia ela precisava estar aliada ao negócio. Então nós mesmos desenvolvemos o nosso sistema, a nossa plataforma de aprendizagem. Foram 6 meses ali até a gente lançar esse site, no nosso primeiro site. Inclusive tem uma frase no Vale do Silício que diz, né, se você não tem vergonha do produto que você lançou, é porque você demorou muito para poder lançá-lo. Né? Eu tenho bastante vergonha da primeira versão do site, há 10 anos, e a gente já começou no ambiente cloud. Né? A Amazon Web Services aqui no Brasil chegou em 2012, e a gente, assim que ela chegou, e quando o Gabriel e eu, meu sócio, nós resolvemos fundar a empresa, eu já comentei, bom, vamos para o ambiente cloud, porque ali a gente vai ter um dos 11 atributos ali das organizações exponenciais, né, que é a escalabilidade. E aí um ponto de inflexão para a gente, pulando aqui para 2015, daqui a pouco a gente vai entrar nos M&As que fizeram sentido para a gente, né, a gente tanto comprou, né, 2 companhias, como também vendemos parte da companhia, né, e a gente vai fazer uma correlação aqui da importância desse produto que está sendo lançado agora da AWS. Um ponto de inflexão para a gente foi o lançamento da assinatura ilimitada. Para uma organização exponencial, acho que você tem que estar olhando para o mundo, né? Você tem que estar olhando para os principais players que exercem ali algum tipo de atividade. E no caso do nosso segmento, a gente tinha 12 mil cursos, os alunos tinham uma certa dificuldade ali para encontrar o curso, eram muitos cursos na prateleira. E a gente pensou, por que não fazer uma assinatura ilimitada, né? Olhando para esse mercado americano de subscription. Foi aí que a gente lançou a assinatura ilimitada, quebrando paradigmas no mercado. À época, ninguém tinha uma assinatura ilimitada, todo mundo criticou, mas depois os concorrentes ali todos copiaram ali esse nosso modelo. Isso propiciou para a gente um crescimento aí exponencial, até proporcionando uma mudança de sede. Né, até dezembro de 2016, nós estávamos ali nesse prédio, era um prédio, enfim, bastante simples, e a gente mudou, né, para um outro prédio no centro da cidade. Todas essas conquistas elas ocorreram em um grave período, né, de crise econômica, demonstrando uma resiliência do nosso negócio. Só para vocês terem uma ideia, o nosso negócio ele ficou 9 anos ali sem receber nenhum tipo de investimento. A gente usou recurso próprio, a gente reinvestia 100% do dinheiro dentro da companhia, né? Ao contrário dessas outras companhias ali que queimam bastante caixa. Inclusive hoje isso está sendo, né, esse movimento de M&A hoje no mercado ele é bastante cíclico, né? Você tem um momento onde você tem empresas com EBITDAs consecutivamente negativos ali, mas que pela tese, né, recebem boas rodadas de investimento, empresas mais resilientes, essas agora sim fazem sentido receberem investimento, porque o mercado está um pouco travado, e outras empresas ali que já geram bastante caixa e às vezes querem acelerar ali o crescimento. Então todas essas conquistas foram num cenário econômico, né, ruim. Aqui a gente apresenta um pouco dos resultados das contas do governo, né, entre 2014 e 2017, e aí em 2017, a gente
a gente percebeu que dentro do mercado de concursos públicos, a gente ainda não tinha avançado para outras verticais, a gente precisava fazer uma aquisição de um estratégico, porque todos os nossos concorrentes tinham, quase todos os nossos concorrentes, né, os nossos principais concorrentes tinham um Q&A Bank, um sistema de questões ali para fixar, né, o aprendizado, e nós não tínhamos, e demoraria bastante para a gente poder fazer a construção dessa aplicação. E a gente pensou, bom, vamos procurar primeiro no mercado, antes da gente fazer in-house, vamos procurar uma companhia que preencha esses requisitos. Foi aí que a gente encontrou a Rota dos Concursos. Ela tinha recebido investimento da Monax Capital, Jara Venture, 500 Startups e outros anjos americanos ali. Eles estavam vendendo completamente a companhia para um estratégico, né? A gente entrou ali dentro de uma rodada, de uma negociação, e nós fizemos a aquisição, né, dessa companhia estratégica. E aí, o Mandel comentou bastante ali sobre débito técnico, né? Olha, sendo bem sincero, a gente tem uma diligência tributária, fiscal, contábil, né? Você contrata um escritório de advocacia ali para construir, fazer essa diligência, você contrata um escritório de contabilidade para fazer uma diligência contábil, tem ali o integration, que dá para você identificar algumas sinergias, mas, gente, não dá para fazer ali uma análise muito aprofundada, a gente não tinha tempo, tinha um timing, não dá para você entrar ali para você ver como é que está construída essa aplicação. Será que é uma arquitetura realmente escalável? Né? Será que eles estavam num cloud provider qualquer, eu acho que era Rackspace, enfim. Será que está realmente usando ali os atributos de cloud, né? Será que não está, basicamente eles não tiraram do on-premise e botaram no cloud? E todos esses elementos, assim, né, não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, até porque eu sou, né, um grande admirador do antigo CEO da companhia, da Rota dos Concursos, mas quando a gente foi olhar mesmo ali, abrir, entrar no repositório para ver o código, para analisar a aplicação, gente, era uma aplicação que não era escalável. Basicamente, havia ali um banco de dados, um MySQL, que eles replicavam todo o banco de dados no Redis. Tinha um processo, um job maluco ali, meia-noite, que replicava todo esse processo no Redis e deixava ali a aplicação do banco de dados todo em cache, fazendo com que em determinados momentos ali, quando esse job parava, essa aplicação desmontava. Então, o que a gente aprendeu com isso, né? Pela ausência de um produto como esse? Nós poderíamos ter até diminuído o valuation se a gente tivesse identificado todos esses débitos técnicos, todas essas dificuldades. A gente poderia ter tido um desconto ali. A gente praticamente pagou 4 vezes mais. Nós pagamos 4 vezes mais para construir ali cerca de 4 squads com 5, 6 profissionais multidisciplinares para a gente reconstruir. Reconstruímos o back-end, reconstruímos o front-end, reconstruímos ali basicamente toda a arquitetura, migramos ali da Rackspace para a AWS para a gente poder criar um produto escalável, né? E pulando agora para 2020, vocês vão entender o porquê que é importante você ter um produto escalável. Veio a pandemia, né? Veio a pandemia e vocês sabem muito bem que ela iniciou em março de 2020 e não tinha nenhuma outra forma de você aprender se não fosse por meio da educação digital. Não tinha, né, nenhuma outra forma. O que aconteceu com a gente? Em março de 2020, nós tínhamos 120 mil alunos ativos pagantes. A gente fez assim no gráfico, assim, ó. Pimba. 450 mil alunos ativos pagantes em abril de 2022. E nós estávamos preparados para poder receber essa quantidade de alunos, né? E por que eu estou dizendo que nós estávamos preparados? Porque, ao contrário de várias empresas de EAD que tem no Brasil, nós temos uma métrica chamada DAU sobre MAU, que é Daily Active Users / Monthly Active Users, que são os usuários ativos por dia sobre os usuários mensais ativos, numa taxa de 24%, enquanto o mercado todo, a média das edtechs é de 12%, 13%. Isso significa que os nossos alunos gostam da nossa plataforma, gostam do nosso conteúdo e estão bem engajados. Então, a gente não tem esse grande número e as pessoas não acessam. Muito pelo contrário, elas acessam mesmo a nossa aplicação. E se nós não tivéssemos feito essa reconstrução, essa refatoração desse produto que a gente adquiriu, nós não teríamos tido essa escala, né? Só para vocês terem uma ideia, né, a gente reinventou praticamente o mercado
a fórmula de lançamento aqui no Brasil, a gente já fez lançamentos, a gente tem muito inspirado na Amazon, a gente tem um lançamento chamado Reinvenção, onde a gente lança a versão dos nossos produtos todo ano. Na última Reinvenção, a gente teve 16 mil pessoas ao vivo simultaneamente no YouTube, e a gente faturou em um único dia 10 milhões de reais de lifetime value vendendo, né, o nosso produto. E aqui, só para mostrar um pouco da curva, né, desde 2012 ali veio a pandemia e isso, né, o gráfico aqui subiu bastante. E de novo, né, um ponto que é importante, nessa aquisição da rota dos concursos, esse débito técnico, a gente demorou um pouco para tomar a decisão de eliminar, sabe? Se a gente tivesse tido a oportunidade de conversar com os especialistas ali da AWS, ter feito essa diligência antes, eu acho que a gente teria tomado a decisão também de fazer essa refatoração muito mais cedo, né? E a gente acabou que a gente conseguiu fazer antes, né, desse período pandêmico aí, que trouxe para a gente um pouco mais de visibilidade, não só para o Gran Curso Online, mas para qualquer empresa digitalmente nativa, trouxe um pouco mais de visibilidade, né, para a educação digital, que ela era mal vista antes. Ela tinha uma curva de crescimento, mas era mal vista. Hoje eu acho que até as pessoas que não gostavam passaram a gostar, né? E aí, com todo esse crescimento, agora do outro lado da mesa, o BTG, a gente pensou o seguinte: bom, a gente tem uma plataforma que acelera o aprendizado, que individualiza o ensino, nós temos bons professores, a gente tem um marketing digital que reinventou aí a fórmula de lançamento. Como é que a gente pode expandir para outras áreas, né? E como é que a gente pode fazer isso rápido? A gente contratou um advisor, né? E aí é outro ponto importante também que o Mandel falou, né? Que se nós, né, tivéssemos a AWS, por exemplo, esse serviço aí, esse framework, né, de fusões e aquisições que a AWS está lançando agora à época, a gente poderia ter preparado melhor também o nosso material para vender um pouco melhor a nossa tecnologia no momento do roadshow. Então a gente fez um roadshow, conversamos ali, tivemos 14 conversas, 14 a 20 conversas, eu não me lembro muito bem do número exato, com diversos empreendedores, recebemos vários term sheets. O melhor term sheet foi ali o do BTG, para poder acelerar, né, esse nosso crescimento, para a gente ir para outras verticais de negócio, né, pós-graduação, graduação, coding, cursos profissionalizantes, né? A gente tem uma tese de aumentar o nível de empregabilidade dos brasileiros. Iniciamos, né, levando os brasileiros para serem empregados públicos e agora também para o mercado privado. Vocês sabem muito bem que quando a gente está falando de uma tese, né, de investimento, o que você olha? Perfil dos fundadores, unit economics, mercado endereçável. A gente saiu de um mercado endereçável de 10 milhões de concurseiros que estavam estudando para praticamente 160 milhões de brasileiros que estão acima de 18 anos querendo um emprego, querendo mudar, querendo melhorar a sua vida, né? E não dá para fazer isso sem pensar numa inclusão social, sem pensar em diversidade, né? Aqui tem alguns dados dos nossos alunos. 83% tem renda familiar de até 3 salários mínimos. Dentro de casa também a gente tem que fazer um exercício. 50% dos nossos colaboradores são mulheres, 45% da liderança, né, é feminina. E fazendo bem dentro de casa, fazendo bem para o país, né, eu acho que isso traduz ali num crescimento. Eu me lembro quando em 2013 nós tínhamos uma média de 400 usuários por dia, a gente pulou para uma média de 600 mil usuários por dia com picos de 1 milhão. Essa foto é do Google Analytics, a gente tirou aqui, só tirou do Google Analytics e plotou aqui para vocês entenderem, né? E todo esse investimento do BTG, ele tem feito sentido para a gente está presente agora em 1.300 municípios, com 29 mil cursos lançados, já temos 25 mil alunos na pós-graduação. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente fez uma segunda aquisição também, e eu vou falar um pouco das dores dessa aquisição e como é que esse produto também resolvia essas dores. 135 mil videoaulas gravadas, né, com estúdios também bem modernos, 41 mil aulas em PDF. Né? E a nossa tecnologia, como a gente sempre pensou na tecnologia aliada ao negócio, isso em todos os segmentos, até mesmo quando você procura qualquer palavra ali, concurso alguma coisa, ou qualquer terminologia voltada à educação digital, você vai encontrar o Gran Curso Online nas 3 primeiras posições ali do Google. Né? Então, a gente está imergido em todos os departamentos da companhia. E com a plataforma de estudos não poderia ser diferente. Né? A gente tem uma tese de realmente acelerar o aprendizado por meio da tecnologia. A gente recebeu alguns prêmios com isso. Né? Fomos aí uma das 10 empresas, companhias mais inovadoras da América Latina em 2022. Aqui tem também alguns casos de sucesso da AWS.
Com esse investimento também do BTG, nós construímos o estúdio mais moderno do segmento educacional do país, com transmissão ao vivo, né, via 4K. E antes de eu comentar sobre o nosso segundo M&A, eu acho que é importante a gente falar sobre um dos motivos, um dos fatores primordiais de crescimento do Gran Curso Online. A gente está falando um pouco da nossa estratégia de crescimento aqui, foi a gente entender que EAD é diferente de EdTech. O que mais você enxerga dentro do Brasil hoje, do mundo, são empresas que se dizem EdTechs, mas que, na verdade, elas fizeram uma mera transposição do formato presencial para o online. A plataforma é exatamente a mesma para todos os alunos, né? Geralmente um Blackboard ou um Moodle ali, sem muita customização. Você tem baixa ou zero interatividade, geralmente no máximo aquele fórum de discussões padrão do Moodle ou do Blackboard. Não tenho nada contra essas duas aplicações, eu acho que elas podem ser altamente personalizadas e elas podem altamente funcionar para o seu business, mas a gente optou por um desenvolvimento próprio, né, e um engajamento menor que o presencial. Quando a gente fala de EdTech, de uma empresa Digitally Native Vertical Brand, uma empresa, né, nativa digital, a gente está falando de uma plataforma que acelera o aprendizado. Né? Você pode pegar o mesmo conteúdo e colocar em outra plataforma que o aluno ele vai demorar mais para ele poder alcançar o objetivo dele, seja ser empregado público ou seja conquistar um emprego privado. Né? Essa plataforma ela tem que ser adaptativa, ele tem que preencher algumas perguntas e você montar o caminho para ele automaticamente, tem que ter recursos de interatividade e um alto engajamento ali com dashboard de performance, rankings e etc. Né? E a gente sempre olhou também muito para o mercado, fazendo bons benchmarks, né? Eu lembro quando a gente foi fazer o carrinho de compra do Gran Curso Online, eu falei, gente, vamos olhar o carrinho de compras ali do Mercado Livre, vamos olhar o carrinho de compras da Amazon. São carrinhos de compra que a gente tem que se espelhar para a gente fazer o nosso. Né? E aqui tem alguns dos itens, né, relacionados aí, ao Netflix, Spotify, Kindle Unlimited, que a gente trouxe para dentro do Gran Curso Online. E a gente também pensou bastante dentro da inclusão social, né? Os nossos alunos a gente começou a ter uma grande capilaridade de alunos, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, quando você não pensa em inclusão, você está excluindo 15% do planeta, segundo a OMS. A gente legendou os nossos vídeos, inclusive foi um trabalho realizado em conjunto aí com o nosso parceiro, a BR Link, que para mim é uma das melhores empresas parceiras aí da AWS. Foram 20 mil horas de vídeo legendadas com 92% de precisão. Né? A gente montou ali uma estrutura automática para legendar os nossos vídeos. Aqui está a aplicação dentro da nossa plataforma, né? 121 mil videoaulas legendadas. A gente também desenvolveu um sistema de recomendação de cursos usando o Amazon SageMaker. Tinha 30 mil cursos da plataforma, o aluno começa a estudar, por exemplo, legislação tributária, direito tributário, contabilidade avançada, você já identifica que ele está dentro de um segmento de controle e gestão ou da área fiscal e você já apresenta para ele outras oportunidades para ele poder passar em um concurso mais rápido. Isso também vale para a nossa plataforma de graduação e de pós-graduação. Né? Se você está estudando ali um determinado curso da área de tecnologia, a gente vai mostrar para você ali cargos que podem se encaixar dentro da sua competência, quase que uma avaliação ali vocacional. Né? Aqui está um diagrama, né? Eu tomei a liberdade de colocar também um diagrama para quem depois querer tirar uma foto aí do framework que a gente utilizou no nosso sistema de recomendação. Aqui está a aplicação dentro da plataforma. Nós fizemos uma pesquisa de opinião, onde 78% dos nossos alunos, não adianta você desenvolver recursos se as pessoas não utilizarem, 78% dos nossos alunos, né, utilizam esse nosso recurso e 98% acham esse recurso útil, né, alcançou esse objetivo. A gente também desenvolveu, né, os audiolivros gerados por Machine Learning, né, enquanto a gente usou o Transcribe ali para as legendas, a gente usou o Poly e nós montamos o maior acervo de audiolivros em língua portuguesa do mundo. Né? Foram 2 trilhões de caracteres convertidos em 120 mil horas de áudio. São mais de 100 mil downloads que nós temos aqui dentro dessa nossa aplicação. Né? Tem aí mais de 2.000 avaliações, nota 4,8. A gente trouxe aí, convertemos os nossos 28 mil livros digitais para audiolivros. Aqui tem um pouco do que a gente, né, da estrutura que a gente montou. Aqui tem as telas, né,
A gente beneficiou mais de 30 milhões de pessoas com algum nível de deficiência visual. Também pegamos ali decretos, leis, todas essas leis do Brasil, colocamos dentro do aplicativo e tornamos esse aplicativo, inclusive, gratuito para quem tem deficiência visual severa ou é cega. Né, como vocês podem ver aí, são 2 milhões de páginas convertidas em 110 mil horas de áudio. Também desenvolvemos com Machine Learning uma ferramenta que chama-se de Dá para Conciliar. Então, o concurseiro está estudando para um concurso, ele acredita que ele pode... Aí surgem outras 10 possibilidades para ele. Né? Ele vai lá e faz uma comparação com esse outro concurso que acabou de sair para ver se o conteúdo é similar. Né? Aqui eu trouxe um pouco de como a gente fez esse trabalho, né? Com o uso de NLP para computar a similaridade das disciplinas, enfim. Não vou entrar bem tecnicamente aqui, mas eu quis trazer um pouco em detalhes de como a gente utilizou essa aplicação. E dentro qual que é um ponto principal dentro das EdTechs que você precisa ensinar para o seu aluno? Você precisa ensiná-lo, né, aprender a aprender. Quando eles vão estudar, eles não sabem exatamente como é que eles podem seguir ali o caminho de estudo. E a gente demonstra isso dentro dessa plataforma. O aluno entra, ele coloca o objetivo dele, eu quero ser empregado na iniciativa pública ou na iniciativa privada. Ele seleciona ali, a gente apresenta as disciplinas dentro dessa competência que ele quer, desse cargo que ele quer alcançar. Ele vai informar o nível de conhecimento dele, se esse nível de conhecimento ele é baixo, se ele é médio, se ele é alto. Ele vai informar a quantidade de horas que ele tem disponível por estudo. E automaticamente a gente vai montar uma trilha de aprendizagem para ele. Ele vai ver várias disciplinas ali por semana, ele vai ser obrigado a estudar as disciplinas que ele menos gosta, vai reduzir bastante o esquecimento, né, vai aumentar a motivação para ele. A gente vai montar uma estrutura, uma plataforma adaptativa mesmo, com uma trilha de aprendizagem. E para isso a gente precisa também ter essa interação, fazer perguntas, né, para o nosso aluno. A gente inclusive montou aí uma grande base de dados ali, onde a gente loga absolutamente tudo que o aluno faz na plataforma. E a gente não pode deixar de ter, né, um método de fixação do aprendizado ali, exercícios com gamificação. Né? Aqui é uma apresentação da nossa plataforma de questões. Aqui nós temos um aplicativo para a TV também. A gente acredita que dentro desse segmento de educação, para você ter um alto engajamento, você tem que desenvolver em multidispositivos. Né? Aqui tem um app para WebOS, TIEs e Android TV. A gente também tem um aplicativo para iOS e Android. E nós também nós somos a única EdTech do Brasil que também tem o aplicativo para Windows, Mac e Linux. Usamos o Electron Framework para Windows, Mac e Linux, Flutter como front-end para o iOS e Android, e um framework específico ali para as TVs. Né? Tudo isso nos rendeu alguns prêmios, né, da Fast Company. Ficamos inclusive em 5º lugar, na frente do iFood, Rola um IQ, fomos até chamados ali pela revista Exame, tudo isso organicamente, né, como a Netflix dos concursos. A gente também tem aí uma notícia específica aí do aporte que a gente recebeu do BTG. Né? E por fim, para a gente poder pegar tudo isso que a gente fez em concurso público e levar para outras verticais de negócio, a gente pensou, poxa, como é que a gente pode democratizar o ensino no Brasil? Né? Como é que a gente pode democratizar não só o ensino superior, mas também uma pós-graduação 100% digital, com essa plataforma que a gente desenvolveu, e levando isso para todos os brasileiros. Só para vocês terem uma ideia, tem 3 mil municípios no Brasil que não tem faculdade. Não tem como o aluno estudar. Ele precisa, né, estudar pelo meio digital. A gente fez uma segunda aquisição de um centro universitário, né, chamado Unibagose, em Curitiba. A gente optou por um centro universitário porque o centro universitário te dá uma autonomia para você criar cursos sem precisar ali de uma autorização direta do MEC. É lógico que você tem uma regulação específica, mas o centro universitário te dá uma autonomia maior do que a faculdade para isso. E aí a gente encontrou dentro da Unibagose as características que nós precisávamos para lançar os nossos cursos de graduação e pós-graduação. E foi aqui que a gente teve também um segundo problema. Né? Como nós não tínhamos uma ferramenta, como o Mandel acabou de mencionar, um CDA, um framework específico para poder analisar ali as competências, né, dos profissionais. Inclusive, Mandel, o LNA, ele tem custo? Não tem custo, né? E detalhe, você pega uma ferramenta como essa, tudo isso que ele acabou de demonstrar, né, e você pode exercer, né, alguns desses elementos aí gratuitamente ainda, isso é sensacional.
entendeu? É uma diligência de TI que, para mim, ela é bastante nova dentro do mundo da TI. Nós tínhamos ali, havia servidores on-premise, mas não sabíamos como é que estava. Tinham sistemas ali dentro. Não deu tempo da gente fazer uma avaliação desses sistemas. Estava correndo em paralelo ali uma diligência tributária, uma diligência jurídica e outra contábil. Não deu tempo da gente fazer essa avaliação toda, mas a gente precisava fazer essa aquisição para a gente poder ter uma própria licença para certificar os nossos próprios cursos de pós-graduação também. Então, assim, a gente teve que conviver com essas dores, né? E quais foram os problemas, né, que poderiam ter sido resolvidos ali com os serviços de M&A da AWS, né? Eu acho que em ambas as aquisições que a gente fez, a gente poderia ter feito um trabalho melhor de identificação do débito técnico, tá? Por quê? Não é que isso inviabilizaria o negócio, mas a gente poderia ter conhecido melhor o negócio. A gente poderia ter conhecido melhor o que a gente estava comprando. E isso nos geraria uma estimativa de custo da evolução ali do legado. E até para um player como o BTG que está com a gente, você tem até uma melhor forma de demonstrar, né, para o investidor que está com você também no cap table, o recurso que você vai precisar para poder evoluir resolver esse problema de legado, né? Diminuição do tempo de integração, a gente realmente teve um grande investimento de tempo ali na integração, né? Quem aqui já fez M&A aqui? Quem é de... Legal, legal. Quem fez M&A aqui sabe como é que é a fase de integração, né? Aceleração de sinergia. Com o CDA, né, a gente poderia ter obtido com mais velocidade ali os custos de tecnologia, variação da escalabilidade, segurança. É muito importante demonstrar, gente, quando a gente conversou com o Ralph do Neofeed sobre essa aquisição da Unibagose, no outro dia a gente foi atacado. Quando o Mandel falou que isso aumenta em 10, 100 vezes, eu falei, gente, no outro dia a gente foi atacado. E detalhe, a gente tinha um Web Application Firewall, até que bem configurado. Não vou dizer que ele está mal configurado, mas ele não está o ideal, né? Até porque, enfim, faltam alguns ajustes, mas ele está até bem configurado. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem alguns endpoints dentro da nossa aplicação que recebia em média 400, 500 requisições por segundo. Um dia depois, nós recebemos um ataque em alguns endpoints específicos com 375 mil requisições por segundo. No nosso ambiente ali escalável, as instâncias começaram a subir um pouco, mas aí a gente começou a identificar, a gente chegou a ter ali praticamente 95% de todas as nossas instâncias com o processador operando ali a 95%. A gente rapidamente identificou esse ataque ali, a gente aplicou um rate limiting para poder limitar esses acessos, mas a gente não tinha... quando você está se preparando, né, quando você tem uma empresa exponencial e quando você está preparando para fazer M&A, você tem que tomar muito cuidado também com os anúncios de M&A. Né? E você tem que tomar muito cuidado quando você está fazendo uma aquisição, porque essas duas empresas vão ser atacadas. Você pode estar preparado, mas a empresa que você está adquirindo, ela pode não estar preparada também. Né? A sorte foi que a gente cortou os IPs públicos da Unibagose na hora que a gente foi fazer o anúncio, até porque, de certo modo, a gente meio que previa alguma coisa nessa linha, mas aconteceu com a gente. Então, essa questão da avaliação, dessa diligência que a AWS faz de segurança também, isso é muito importante. Você vai ver recursos superdimensionados de cloud, você vai ver problemas sérios de segurança. Quando rodar essa ferramenta do CDA, por exemplo, eu acho que você vai... Né, e ela vale tanto para... Né, para qualquer plataforma cloud, quanto também para on-premise, né? Você tem ali um plug, pelo que eu percebi, né, Mandel, que vai para qualquer uma dessas possibilidades. Então, assim, é muito interessante você ter uma diligência dessa de tecnologia antes de você fazer uma aquisição, né? Tem uma questão de relação de custo de TI versus receita também. Toda vez que a gente vai fazer orçamento aqui, dentro de uma companhia, né, a gente tem várias dores de cabeça, né? Todos vocês sabem muito bem disso. Quando a gente vai fazer um processo de orçamento, de revisão orçamentária, eu fico me perguntando, poxa, eu sou uma edtech, dentro da minha receita, né, nós temos 489 mil alunos ativos pagantes hoje. Eu olhei esse dado hoje, antes de vir para cá, né, eram umas 5 horas da manhã, 489 mil alunos ativos pagantes. O nosso lifetime value é de R$ 1.536,17. Daí você já dá para fazer as contas aí, né?
como é que é a relação de custo, a relação de TI versus receita? Será que 25% da minha receita anual investida em tecnologia faz sentido? Será que faz sentido para uma EdTech? Então, eu acho que você ter essa relação também na hora de identificar essas sinergias, eu acho que é importante. O próprio LNA, que o Mandel comentou aqui, que ele é gratuito dentro do que ele apresentou, né? Esse mapeamento de habilidades das pessoas que estão nas empresas adquiridas também, né? É bastante importante. E quando você vê ali, né? E por fim, os KPIs, né, que eu acho que essa ferramenta traz também para você. Né, gasto de tech apps por usuário, disponibilidade, incidente, tempo de resolução, avaliação de resiliência, segurança das aplicações, time to market, tudo isso. Né, eu acho que se eu tivesse à época, sendo bem sincero, desses 2 M&As, a gente ainda está, né, a gente tem uma tese de ser referência em tecnologia e educação até 2026, né? Nós queremos ter 1 milhão de alunos até 2026. A gente já tem 25 mil alunos na pós-graduação, estamos crescendo em outros segmentos. Estamos conversando com várias empresas, né? O que a gente está olhando ali? Perfil dos fundadores, Unit Economics, a tese, né? Qual que é o tamanho desse mercado endereçável desse fundador? Está relacionado à educação, evidentemente, né? Tem que ter uma sinergia também com o nosso negócio. Nós estamos fazendo várias, né, conversando com várias empresas para fazer aquisição. E eu estou bastante feliz agora com a possibilidade de nós termos, né, o apoio da AWS para a gente poder fazer essas diligências nas empresas que a gente achar interessante, porque eu tenho convicção, né, que é um ponto bastante negligenciado, como a própria pesquisa da McKinsey mostrou ali, um ponto bastante negligenciado e que agora eu acredito, pela primeira vez na minha vida, e olha assim, eu não tenho tanta experiência assim, tá? Eu tenho 10 anos como empreendedor, né? Fiz 2 M&As, estive do outro lado da mesa ali, né, vendendo uma participação da companhia para o BTG, não tenho uma experiência tão grande assim, mas assim, é a primeira vez que eu tenho contato com uma ferramenta de qualidade, um framework, uma metodologia de qualidade para diligência de tecnologia, né, sobretudo em cloud, aí, e que analisa inclusive débito técnico, né. E aí, pessoal, né, para finalizar aqui, eu queria falar um pouco, né, da minha... Isso é um grande sonho para mim, né? Mudar vidas por meio da educação e da tecnologia. Eu acho que não adianta a gente ficar falando aqui de M&A, a gente ficar falando aqui de tudo isso, se a gente não tiver um propósito de ajudar as pessoas a mudarem de vida, né? Ajudar os nossos amigos aqui, os nossos brasileiros, a terem uma vida melhor, a terem uma vida com mais dignidade. No ano de 2012, a gente não tinha nada. Primeiro mês a gente faturou R$397 mil por mês. Tinha ali um estúdio com fios expostos e cartolina. A gente tem um grande sonho de listar, né, o GRAM ali na Nasdaq. Inclusive a gente até plotou ali, né, o GRAM no painel da Nasdaq. A gente tem esse grande sonho, mas esse sonho como consequência de uma grande tese que aumenta o nível de empregabilidade dos brasileiros, como consequência de uma tese que vai mudar aí a vida de milhões de brasileiros. E a gente vai ser aí a única EdTech onde o aluno, quando tiver aí 16 para 17 anos, ele vai começar a estudar com a gente, ele vai poder fazer uma graduação, ele vai poder ser empregado público se ele quiser, ele vai poder entrar dentro da iniciativa privada, se ele quiser entrar no segmento de tecnologia, nós vamos ter ali um curso de coding para ele poder atuar, e a gente tem muito orgulho dessa trajetória que a gente está seguindo. Lógico que isso é mérito de todos os nossos colaboradores, eu estou aqui só como um transmissor, né? E, portanto, muito obrigado aí a todos. Então, gente, primeiramente, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. A sessão não permite perguntas e respostas, mas a gente vai estar aqui embaixo, aqui, disponível para vocês para conversar um pouquinho, tá bom? Muito obrigado e, por favor, você pode, se puder, né, preencher a pesquisa de satisfação. A gente agradece. Muito obrigado a todos, gente. Bom dia. Obrigado, pessoal.